Você é uma pessoa que é aliançada em Cristo de verdade ou é só porque toda a sua família é da igreja? Você realmente segue a Cristo ou segue um grupinho de amigos da igreja? Você realmente tem o seu coração ligado ao dele ou você é só mais um ferido procurando alívio? Se te tirassem do lugar onde existe presença, se te tirassem das rodas que falam sobre Jesus o tempo todo, se te tirassem da frente de todos, se tirasse tudo, você ainda estaria aliançado? Você ainda permaneceria fiel? Assim como Jó, por exemplo, que foi um homem que perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu os bens, perdeu a saúde. E mesmo assim, foi fiel a Deus e não amaldiçoou a Deus. Não sei se você conhece essa história. Essa pergunta é uma pergunta muito dura para mim também. É fácil você crer, você acreditar quando você tá numa igreja, quando você tá em um retiro, quando você tá com pessoas da igreja, quando você tá em momentos de oração. Mas a nossa vida com Deus, ela não deve se resumir apenas a esses lugares em específico. Sim, eles são lugares para recarregar a nossa bateria, para nos colocar no lugar de comunhão com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Mas Deus, Ele quer viver com a gente no ordinário, no dia a dia, no cotidiano. Não só em momentos específicos durante a nossa vida. Você não é mais cristão e mais filho de Deus porque você vai para a igreja frequentemente. Ou então só aos domingos. A gente demonstra ser um filho de Deus no dia a dia. No simples, no acordar. Na intimidade, no secreto onde ninguém vê, nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dúvida, medo, de incapacidade, nos momentos de estresse, porque o verdadeiro Filho de Deus, ele faz de tudo para agradar a Ele, tudo para glorificar a Ele. Assim como Jesus em João 6,38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus era a referência de Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, né? Antes a gente não era. Mas Ele nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus assim como Ele. E Ele foi um homem sem pecado. Ele glorificou a Deus em tudo que Ele fez. Nós demonstramos para o mundo que nós somos filhos de Deus quando nós escolhemos fazer o certo ao invés de fazer o que é errado. Quando damos testemunho na escola, no trabalho, na faculdade, para as pessoas que estão distantes de Jesus. Nós somos filhos verdadeiros quando escolhemos lutar contra o pecado. Quando permanecemos quando as coisas estão muito difíceis. Quando, apesar de tudo, nós escolhemos renunciar e cumprir a vontade de Deus. Um aliançado de Cristo não depende das circunstâncias e das pessoas ao redor dele para permanecer. Ele é dependente do alimento espiritual que vem dos céus. Ele é dependente da verdadeira presença do Santo dos Santos. Do toque, do contato com a palavra, com a verdade, com Deus. Nós precisamos nos expor à presença dele. Nós precisamos aprender a cumprir o principal e o primeiro mandamento da Bíblia, que é o amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, todas as outras coisas, elas começam a automaticamente mudar na nossa vida, porque o nosso amor por Ele transborda. Mas às vezes nós decidimos desistir de servir a Deus por conta que o nosso grupo de amigos mudou e não existe espaço para Deus no coração dessas pessoas. Então a gente começa a ficar um pouco mais fraco, começa a deixar de estar na presença de Deus, começa a deixar de ler a Bíblia, começa a deixar de ir na igreja, começa a deixar de servir, porque as pessoas que estavam dentro da igreja nos decepcionaram, o nosso líder, o nosso pastor, as pessoas começaram a falar mal de você, eu não sei. Mas por conta desses motivos, por conta da igreja, você decidiu que não vai mais seguir a Deus, não vai mais estar na comunhão com os irmãos, porque eles falam mal de você, porque eles são difíceis. Ou então você vai desistir porque o seu líder falhou com você, porque o seu líder falhou, o seu líder não era aquilo que ele pregava. Deixa eu te dizer uma coisa, você não serve pessoas, você não serve uma igreja, na verdade, entenda o que eu quero dizer. Segura. Você não serve pessoas, antes de servir pessoas, lugares, você serve a Deus. Ele é seu foco principal. Você segue a Cristo, não a pessoas que falham, não a pessoas inconstantes, não a pessoas que machucam, você segue a Ele. E assim,
Você começa a servir ao próximo, a amar o próximo quando você aprende primeiro a olhar para ele. Então eu te digo o seguinte, pare de viver uma fé baseada em pessoas, no que dizem, no que pensam de você, sobre você. Comece a pensar e a se questionar sobre o que Deus pensa de você, nas suas reais intenções. Às vezes você tem desejos lícitos, desejos que para Deus não é pecado, não é errado, mas o seu coração tá tão distante que não agrada a Deus. Por mais que a intenção seja boa, o que importa para Deus é o caráter renovado, é a transformação de mente. Assim como diz em Romanos 12:2, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes você é aquela pessoa que até serve na igreja, que canta, que prega, que fala, mas às vezes seu coração é distante de Deus. Às vezes no secreto você faz coisas que é completamente ao contrário daquilo que Deus fala para um verdadeiro filho dele fazer. Sabe? A gente mostra que a gente é filho, que a gente é cristão de verdade, é nas pequenas coisas, meu irmão. Não é o quanto você prega, o quão bem você prega, o quantas obras de caridade você faz, o quanto pessoas você ajuda. Isso, e não tô dizendo que não é pra você fazer essas coisas, é claro que não. Mas essas coisas são consequências de um caráter renovado no secreto, dentro da sua casa, com a sua família, às vezes com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com sua esposa, sabe? Com seu irmão, com aquelas pessoas difíceis da igreja, com aquelas pessoas que falam mal de você, sabe? Quando tira tudo, quando você perde coisas, sabe? E você fica sem saber o que fazer e você começa a adorar a Deus. Então são nessas pequenas coisas que nós revelamos o que é que tem dentro de nós. E isso não é uma coisa fácil, é claro que não, todos nós cometemos erros, principalmente quando a questão é caráter. Mas Cristo, ele está disposto a nos ensinar, a nos transformar. O que eu quero te dizer é que não adianta ter essa fé superficial, essa fé que serve, essa fé que adora, mas se você não realmente é transformado por dentro, às vezes você só continua servindo a Deus e adorando a Ele porque você está no lugar de presença, porque você tem amigos, a maioria dos seus amigos é da igreja, mas se tirarem você de lá, será que você continua assim? Nos momentos onde ninguém vê, ou nos momentos de intimidade, quando você está na sua casa, com sua família, com as pessoas que mais te conhecem, será se você é transformado? Será se você demonstra ser transformado? Porque é desses lugares que a gente tem que transbordar para depois transbordar para as pessoas de fora. Isso é uma coisa que também pega muito no meu coração. E o Senhor tem me mostrado muito sobre isso. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros estão pensando, com o que eles vão achar, mas a gente não se preocupa com o que Deus pensa. Pare de viver uma fé de performance para o homem e comece a rasgar seu coração de verdade na presença de Deus. E a última frase que eu digo para encerrar esse vídeo é: crer é comum, mas obedecer é raro. Até o próximo vídeo, renovados. Um beijão. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a levar cada vez mais a mensagem do Senhor nas plataformas e nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.